Fala pessoal, estamos começando mais um programa Amazônia News Weekend e hoje eu tenho o privilégio de receber, eu posso chamar de amigo, irmão querido, pastor Matias Contreras, e eu tenho certeza que vai ser uma conversa incrível e você vai ser grandemente abençoado, porque esse homem aí, só de estar perto dele a gente sente a presença de Deus. E certamente vai ter histórias incríveis também. Amém. Seja bem-vindo ao nosso programa. Poxa, que alegria, que honra poder estar aqui. Realmente, já tenho ouvido tanto falar, daquilo que está acontecendo nesse programa e poder estar sendo entrevistado por meu amigo querido, pastor Luciano, que realmente é uma honra, gente. Vocês façam ideia que esse homem é realmente uma inspiração para tantas pessoas mesmo. Pois é, você deve ter percebido já pelo sotaque que ele não é brasileiro de nascença. Eu estava tentando esconder um pouquinho, mas não deu certo. Mas o coração dele já está aqui, porque onde Deus nos envia, a gente tem que colocar o nosso coração, né, pastor? Explica para o nosso público a sua origem, a sua família. E como você veio parar também no Brasil? Pode ser por parte, fica à vontade. Amém. Pois é, vocês perceberam aí, mas eu creio que caso que dê algum tipo de erro no meu vocabulário, eu declaro espírito de interpretação de línguas para você poder realmente entender tudo que a gente vai conversar. Mas eu sou chileno de nascimento, a minha maioria de idade foi lá no Chile mesmo, caçando lá, formando inicialmente os nossos filhos. Nós temos 3 pequenos filhos e servindo ministerialmente lá. Mas já faz um tempo que a gente tem ficado assim, vindo e voltando para o Brasil para ficar bem perto do nosso pastor Eibe. E já faz 4 anos que a gente faz parte da equipe do Atos em Ação em São Paulo, que foi para formar, para levantar, para implantar uma igreja na cidade de São Paulo. E aí estamos trabalhando nesse tempo. Tem sido um tempo muito, muito edificante, muito desafiador, sabe? E realmente temos visto a mão poderosa de Deus agindo em favor desse propósito. E você é um pastor bem jovem, junto com a sua esposa, né? E você vem de uma origem também de uma família de líderes, de pastores Sim. evangélicos. Como você se sente prosseguindo esse legado familiar aqui no Brasil, nesse momento no Brasil, né? Sim, é um desafio porque você sempre quer continuar o trabalho com as pessoas que você ama. Realmente, o trabalho que a gente estava fazendo no Chile era uma coisa muito linda e estávamos muito envolvidos, mas nós fomos tanto conversando aí com a liderança atual, né, o pastor Eibe e o Espírito Santo, sabe, incomodando. Nós ficamos por mais de 1 ano orando sobre essa decisão e o Espírito Santo foi confirmando. Então, a gente não teve outra que obedecer à direção do Espírito Santo, apesar muitas vezes dos sentimentos, da vontade própria. Os meus filhos, por exemplo, eles estão crescendo todos longe da família e nós não temos um primo, nem um avô aqui perto, como para eles poder ir no final de semana. Então tudo isso realmente é um desafio. E ministerialmente o meu pai ele já era pastor mesmo antes de eu nascer. Então eu cresci do lado dele ministerialmente. Foi uma honra realmente crescer do lado dele. E eu vejo também o seu coração de ver aquilo que Deus está fazendo e dizer, não, fica em paz, o que Deus está te dirigindo, então eu quero apoiar. E isso é muito lindo, porque realmente uma semente, às vezes a gente planta ela, mas não sabe como vai ser o fruto, aonde que ele vai dar, mas o que realmente nós podemos estar tranquilos é que é no mesmo reino de Deus que está sendo espalhado. Então, nesse sentido, a saudade familiar é um fato. Nós tentamos pelo menos uma vez por ano estar lá e também ministrando na igreja lá, não perdendo contato. Nós damos um suporte, um apoio na igreja de lá, mas ao mesmo tempo crendo que hoje a extensão do reino não tem a ver tanto com
um nome de família ou uma cidade em particular, nem também uma nação em particular. O que Deus está fazendo de avivamento, de transformação, de alcance de vidas, Ele é transcultural, Ele vai além de tudo que a gente puder pensar, imaginar, e enquanto a gente conseguir abrir mão da tua própria vida, da minha própria vida, a gente então vai conseguir ver aquilo sendo implantado com os nossos olhos olhando. Talvez dos textos que mais me inspiram é que Deus guardou coisas poderosas, sobrenaturais para aqueles que amam Ele, coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, Ele reservou. E chegou uma hora, talvez na minha caminhada ministerial, que eu falei assim, cara, eu não quero ouvir mais o que Deus está fazendo com alguém por aí, eu não quero ver, assistir pela TV o que Deus está fazendo com alguém aí, nós vamos ver. Nós vamos ouvir assim direto aqui. E eu sei que para que isso aconteça, eu preciso aplicar aquilo que Jesus falou, quem quer ser meu discípulo, então negue a sua própria vida e me siga até onde ele for, né? E, Matias, na prática, como aconteceu essa aproximação do pastor Abe, do projeto Atos em Ação, da Paz Church? Você estava no Chile, ouviu falar, como que foi o primeiro encontro e desenvolveu essa vinda sua realmente para o Brasil para fazer parte da equipe? Sim. Então, é uma história um pouco longa, talvez não vai dar de contar muito detalhe, mas, resumindo ela, nós conhecemos muitos anos atrás o pastor Abe indo lá no Chile e nós ficamos impactados porque a gente acreditava nos mesmos princípios, discipulado, igreja nas casas, a extensão do reino de Deus, fazer discípulos de Cristo, mas a gente estava vendo algumas pequenas diferenças que estavam produzindo frutos em quantitativos, qualitativos, um pouco diferente, né? E aí que então nós ficamos assim bem mais perto, nós começamos a visitar a Igreja da Paz naquele então, hoje Paz Church Fortaleza, né? E aí nós fomos morar um tempo lá e ficamos aí assim só mergulhando, só caminhando perto dele e realmente foi um intensivão. Eu estava assim toda segunda-feira na escola ministerial, né? Terça em todas as reuniões que tinha lá de liderança, quarta, quinta, sexta e sábado em alguma célula, algum life group, né? E sexta-feira também na escola ministerial. Aí, então, pegando tudo com muita intensidade, porque nós estávamos vendo que tinha tanta riqueza, tanto detalhe, né? Aqui, hoje na nossa igreja, na Paz Church, que realmente é para mergulhar e ficar aprendendo. E foi muito gostoso, muito gostoso. Dentro daquilo, o pastor foi compartilhando um pouco o sonho dele de chegar em São Paulo. E nós achamos uma coisa muito linda, mas não pensamos que era para nós. Nós estávamos servindo muito bem lá em Santiago, mas fomos vendo que realmente Deus estava falando. E num período de férias, justamente, talvez alguém aqui já conhece, o pastor Sabá estava tirando um tempo de férias conosco lá em Santiago, e dentro também o pastor Ivanildo e a sua família, e nós ficamos conversando e sonhando, e aquilo já foi também crescendo no nosso coração sobre o projeto do Atos em Ação, de estender o reino de Deus mais através da implantação de igrejas. E, cara, quem conhece do projeto, quem sabe daquilo, não quer ficar de fora de um projeto tão grande, impactante, que eu sei que vai sacudir todas as nações dessa terra. Amém. E assim, eu olhando de fora, eu vejo como você se encaixou na equipe do pastor Abe em São Paulo, né? E você realmente exerce uma função muito importante na equipe lá, bem perto. Como você se sente em relação a isso, né? Em ser uma engrenagem importante num projeto tão grandioso e um protótipo para o Brasil, para as nações, que é São Paulo hoje, a gente reconhece isso. E também, como que é caminhar tão perto do pastor Abe? Pois tudo isso que você falou é realmente uma honra mesmo. É um privilégio sabe quando você lê aqueles livros de grandes homens de Deus, né? E você fala assim, rapaz, que vontade de caminhar perto de algum daqueles. Eu estou tendo o privilégio de estar caminhando perto de um deles,
né? E na realidade, cada um que rodeia o pastor Eibe tem tanto pastor de tanta qualidade, tanto aprendizado, mesmo o pastor Sabá, né? E formar amizade com pessoas tão maravilhosas como você, realmente eu sou muito honrado mesmo com aquilo. Deus tem nos permitido estar aí no dia a dia, né? Aprendendo e somando da maneira que a gente nos permitir. Atualmente estamos pastoreando na juventude e temos a alegria de poder também estar trabalhando em alguns aspectos criativos, trazendo talvez algumas ideias novas para o formato da igreja, mas tudo assim realmente para levar para o pastor Eibe e colaborar com aquela visão que ele tem, né? Eu estava comentando com a Rejane esses dias, né, que a gente está bem perto aqui por causa do evento, principalmente, de como você tem ficado muito parecido, porque a gente admira muito a família Uber, todos. Sim. E a gente vê assim, qualidades neles, assim, de estarem sempre empolgados, alegres e amorosos. E eu falei, será que o pastor Matias já era totalmente assim? É claro que tem coisa muito da sua família, a gente não pode, assim, não tem como mudar de uma hora para outra sem a nossa história familiar. Mas até que ponto você acha que essa aproximação, né, você tem andado muito perto do pastor Isaías, no Difflin, e o pastor Eibe já falou, tem impactado de fato assim, a sua vida, a sua família, seu ministério? Com toda certeza. Eu já era muito intenso na obra, né? Muito apaixonado, bem novo mesmo. Quando eu teve assim, talvez nos 14 anos, eu cresci sendo filho de pastor, mas aos 14 anos que assim foi aquele impacto, aquele encontro de decidir viver para Jesus, e aqueles anos seguintes foram muito intensos. Eu era um jovem muito assim tímido, mas o Espírito Santo foi trazendo uma ousadia tão intensa que realmente eu fui me envolvendo e pregando, indo atrás das pessoas e tal. Mas nessa caminhada com o pastor Eibe, com o pastor Isaías, com a família Uber em geral, e com aqueles que têm crescido por muitos anos também já do lado deles, tipo pastor Giovanni, pastor Sabá, que a gente tem a alegria de caminhar perto de cada um deles lá em São Paulo, não tem como não ser influenciado de alguma maneira, né? O pastor Giovanni, por exemplo, ele tem um doutorado em elogio. É verdade. Né? Em expressão de amor. Eu fico constrangido cada vez que eu estou do lado dele. Né? O pastor Sabá, eu aprendo tanto submissão, de ser realmente um discípulo admirável. Eu sou muito inspirado por ele. E o pastor Eibe, o pastor Isaías também, aquele carisma, aquela graça, aquele amor, mesmo a pastora Rebeca, aquela humildade, mas ao mesmo tempo aquela determinação santa, né? Então não tem como não ser inspirado, influenciado por aquilo, né? E talvez não posso me vangloriar de nada daquilo, né? Mas talvez alguma coisa que eu posso dizer que se ajuda para nós crescermos naquelas virtudes que os nossos líderes têm, realmente nós temos um coração muito de querer absorver, de querer aprender, de estar aí ouvindo muito e realmente pegando aquilo que vem de parte de Deus, né? Existe uma ênfase ministerial em cada um de nós, né? Deus nos usa de forma específica. O apóstolo Paulo fala sobre a multiforme sabedoria de Deus na igreja. E eu creio que existe algo muito forte no seu ministério, dessa intensidade de intimidade com Deus, do fluir nos dons do Espírito. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como Deus tem te usado, as suas experiências, e talvez como os jovens e pessoas que nos assistem agora têm esse desejo de ir mais profundo com Deus e ser um canal realmente para Deus poder agir nessa geração. Como pode isso acontecer? Amém, amém. Realmente é uma das coisas que mais me apaixona. Quem caminha perto de mim sabe que eu estou o tempo todo falando sobre intimidade com Deus, que por sinal eu faço a separação do que é a comunhão com Deus, do que é a intimidade com Deus. E porque realmente Deus, ele não tem favoritos,
mas parecer, às vezes, para algumas pessoas que Deus derramou mais alguma graça, mais alguma unção diferenciada, mas realmente Deus não escolheu alguns acima de outros, Ele não tem favoritos, isso é uma realidade, mas sim tem pessoas que escolheram ser íntimas de Deus, que decidiram passar mais tempo com Deus, não por aquilo que eles poderiam receber, sino pelo simples fato de ficar lá perto dele. E eu creio que essa é a grande diferença no coração de Davi, né? A Bíblia diz que Deus realmente achou Davi um coração conforme a seu coração. E ele destacou o coração de Davi por gerações. Ele falava depois que Davi tinha morto, por amor do meu servo Davi, eu vou abençoar você. Né? Então isso realmente marca como assim uma pessoa realmente pode ter conquistado o coração de Deus de tal maneira. E é porque realmente eu creio aquilo, que Davi não estava lá para buscar um toque de Deus. Davi estava lá para tocar o coração de Deus, para conquistar o coração de Deus, para ministrar adoração no coração de Deus, porque ele era um apaixonado. E as suas declarações românticas são tão intensas, né, de amor, de paixão por Deus. E eu lembro que no livro de Amós, capítulo 9, versículo 11, nos fala que, de maneira profética, que está vindo a restauração do tabernáculo de Davi. E é muito interessante aquela palavra porque ele não fala do tabernáculo de Moisés, como é aquele conhecido que tem um pátio, né, o lugar santo e o santo dos santos. Mais organizado, mais estruturado. Bem mais estruturado, com um monte de normas e leis, né, e onde só uma pessoa podia ter acesso à presença direta de Deus, e se ela não estava em santidade, morria na hora, né, e ele representava o resto do povo, ou seja, todas as pessoas não tinham acesso à presença de Deus. Mas Davi está dizendo aqui que Deus está querendo restaurar o tabernáculo de Davi. Qual é o tabernáculo de Davi? Na realidade, é uma loucura que nós temos tentado de alguma maneira praticar na nossa conferência aí na sala profética, o Soaking Room, né? Foi uma loucura que Davi fez quando recuperou a arca, né, da presença de Deus, e ele colocou uma tenda gigante lá no meio, colocou a arca, e ele teve a ousadia de chamar todo o povo. Aí ele colocou cantautores proféticos, músicos que ficaram ministrando em adoração ao Senhor 24 horas, os 7 dias da semana, de maneira constante, sem parar. E se aquilo não houvesse sido uma ideia realmente do coração de Deus, houvesse sido a maior matança da história, porque todo mundo entrava na presença, naquela tenda, na hora houvesse morrido. Mas por que Deus respaldou e as pessoas não morreram? Porque realmente era uma ideia que algum dia iria acontecer. Era Deus levando a arca, a presença mesmo, dentro de um tabernáculo. Hoje em dia, dentro de nós somos os tabernáculos vivos, chamados para viver aquela presença direta, aquilo que as pessoas olhavam de longe, eles viam a glória de Deus descendo do céu naquele lugar santo do santo. E eu acho que eles ficavam tão impactados, desejando em algum momento experimentar, mas nunca tendo aquele acesso. Então, eu creio que Deus está despertando aquele coração no meio da igreja do Senhor, de realmente desfrutar aquele livre acesso que hoje nós temos para a presença. Eu já ouvi um pastor ministrando sobre isso e dizendo que Davi alcançou uma graça tão... conquistou tanto o coração de Deus que ele antecipou o nosso tempo para aquele período. Ainda estamos debaixo da lei, mas Deus abriu um parênteses para ele e falou assim: você vai experimentar a expressão da graça nesse tempo que você conquistou meu coração. Isso é demais. É muito louco isso, porque realmente Davi, frente a toda a limitação, a sua fome, né, causou que uma geração completa tivesse um toque, um impacto, uma experiência com Deus direta. E eu acho que esse é realmente o nosso chamado como pastores, como ministros, como líderes de célula, como líderes de adolescentes, de jovens, é levar as pessoas para ter uma experiência com Deus direta, cara a cara, não por meio de outras pessoas, mas para levar realmente as pessoas, é nós que precisamos
ter primeiramente aquela experiência. Nós não podemos levar ninguém em um caminho que nós não temos caminhado. E a diferença do povo de Israel que estava lá no deserto, né, eles realmente tiveram a oportunidade de ter também um encontro. Moisés estava tendo um encontro lá no monte e Deus falou para Moisés, chama eles para que subam também. Mas ele, por causa do medo, por causa da religiosidade, por causa da dependência do homem, eles falaram para Moisés, não, vai você, Moisés. E você depois nos repassa aquilo que você, né, recebeu. Mas isso primeiramente, rejeitar o convite de amor do Senhor. Muitas vezes nós temos rejeitado o convite de amor do Senhor por causa do cansaço, por causa das coisas desse século, né? Mas também é realmente nos conformar com migalhas que caem da mesa, mas Deus preparou um banquete para nós experimentarmos, né? E qual é a diferença entre comunhão e intimidade? Você citou no início, para a gente entender realmente. Porque eu falo assim, eu quero ter comunhão com Deus, mas parece que você tem um entendimento que existe uma diferença entre as duas coisas. Sim, eu vejo assim, que eu posso ter realmente comunhão com muitas pessoas. Nesse dia de conferência, nós tivemos muitas pessoas que nós estávamos vendo faz tempo e tivemos momentos de almoçar juntos, de uma conversa no corredor, né, indo no carro para algum lugar, tomando um café da manhã, mas nesses dias eu posso dizer que nós tivemos tempos de profundo relacionamento com algumas pessoas, né? Por exemplo, com o pastor Isaías, com o pastor Luciano, conversando coisas além do corredor e coisas que marcam o coração, que realmente unem os corações. E eu creio que nós podemos ter comunhão com Deus em todo lugar, mas não podemos ter intimidade com Deus em todo lugar, porque nós precisamos de, em um bom sentido, precisamos de separar um espaço, seja onde for, mas separar um tempo dedicado para realmente nos olhar nos olhos e poder falar com atenção. Então, você não vai falar as coisas mais profundas para Deus no meio de tanto barulho, no meio de pessoas aí do teu lado. Você vai precisar separar um tempo dedicado. E por isso que Jesus encorajou na oração, né, dos discípulos, falando assim, não façam vocês como os escribas, que fazem os fariseus, que fazem as suas orações lá nos lugares públicos. Vão lá, melhor no seu quarto segredo, fecha a porta, que não tenha ninguém lá, que seja um tempo separado, guardado, reservado para aquilo, não aquilo que sobrou, não aquilo na correria, não assim na rápida, senão realmente seja um tempo dedicado, separado, né? E lá você vai encontrar seu pai. Será que eu não posso encontrar o meu pai em todo lugar? Claro que eu posso encontrar, mas eu preciso separar um tempo dedicado e profundo para me relacionar com ele, porque muitas vezes a gente vai precisar de passar a nossa humanidade para poder realmente chegar no nível de sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Eu creio que, assim como ele nos pede para orar, me dá o pão nosso de cada dia. Ou seja, Deus todo dia tem um alimento que não, eu creio que não só literal, natural, físico, sino também um alimento espiritual, uma palavra de vida que vai alimentar o meu espírito. Todo dia Deus está pronto para falar conosco, mas não todo dia a gente ouve Ele. E não é porque Ele não esteja falando, sino porque às vezes a gente não consegue parar o suficiente para sensibilizar o nosso espírito e conseguir ouvir a sua voz. Então, talvez é uma dica aí, eu tento de manhã... Eu ia te perguntar isso, porque certamente muitos jovens falam, mas na prática, como é que eu faço mesmo? Como é que o pastor Matias faz, então, né? Não tem uma regra. Eu acho que cada pessoa vai formando o seu relacionamento próprio com Deus. Ele é muito único, mas na minha prática particular, eu fiz separando alguns momentos. A parte da manhã, eu separei mais para estar com Deus mesmo, e eu vou ficar lá para estar com Ele. A Bíblia nos diz no livro de Salmos que entramos pelas portas com ações de graça e a seus átrios, a seu pátio com louvores, né? Então, o primeiro que eu faço durante o dia não é entrar na correria,
das petições, das necessidades, senão levar a minha mente, o meu coração, o meu espírito a agradecer. Agradecer Ele por tudo, até as coisas mais simples. Obrigado porque eu estou abrindo meus olhos, porque eu tenho olhos, eu estou conseguindo enxergar, porque você me deu vista, e eu estou me sentando agora porque eu consigo me movimentar. Obrigado, Senhor. Até nas coisas mais básicas, talvez. Você está abrindo a chave do chuveiro, eu consigo porque eu tenho uma mobilidade, porque eu tenho uma mão, porque eu consigo sentir. Obrigado. Então tem tantas coisas que isso vai nos levando. Então aí depois eu vou para louvor, reconhecer aquilo que Ele é, si mesmo, independente do que eu tenha recebido ou não. Ele é santo, Ele é digno, Ele é amoroso, Ele é Pai, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus Criador, Ele é o meu sustentador, Ele tem tantas virtudes. E uma das coisas que eu geralmente encorajo a galera é: faz uma lista de características de Deus que te permitam ir mais profundo naquele tempo. E na parte da meia-tarde, muitas vezes eu junto com a minha esposa para depois do almoço tirar um tempo de intercessão conjunto. Nós temos aí uma lista de intercessões. Então eu separo, aquele momento da manhã vai ser só de amor, de intimidade com Ele, né? Mas cada realidade pode ir se ajustando conforme os seus tempos. Mas eu acredito que o que mais importa é realmente poder ter um tempo, independente da quantidade daquele tempo, que seja dedicado, que seja e essa disciplina eu acho importante, né? Porque a gente às vezes é muito levado pelas coisas do dia a dia, a nossa vida fica muito aleatória. Exatamente. Eu lembro que eu também fui criado no Evangelho, então eu tive encontro com Jesus com 16 anos, que é um encontro verdadeiro, né? E até então eu não conseguia orar muito tempo, assim, eu queria orar, mas quando era muito, sei lá, 5 minutos, 10 minutos. E me trouxe uma crise isso, quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E eu lembro que eu conheci uma pastora, até de outra denominação, que não era a que eu congregava, e ela falou assim: faz o seguinte, para você orar mais, faz uma lista. E você pode orar até de olho aberto, porque eu era tão religioso que eu achava que só poderia orar de olhos fechados ou de joelho, né? Aquela coisa, da forma que eu fui ensinado, bem tradicional. E impressionante que a disciplina me ajudou muito a elevar a minha intimidade, que depois se tornou tão natural. Então eu fiz uma lista no caderno e eu falava: agora eu vou orar por tal. Aí eu orava, aí depois para outra. Porque às vezes o jovem não sabe como organizar o seu tempo com Deus. E no início, quando você não tem intimidade, você tem que construir esse relacionamento. Exatamente. Né? Pois é, e enquanto a gente passa mais tempo junto com o Senhor, aquela intimidade vai crescendo. Porque enquanto eu mais conheço Ele, através da sua palavra, através de passar tempo com Ele, é que então eu vou tendo mais aquela liberdade. Mas realmente, às vezes, tem dias que a gente não sente vontade, não sabe o que falar. Né? Até dias de hoje, tem dias que é assim mesmo. Mas aí que nós então vamos praticando aqueles princípios, né? Eu tenho 4 pontos que sempre me ajudam. Primeiro, ações de graça, começando no dia. Depois, louvores, palavras de reconhecimento das suas virtudes. Terceiro, uma oração de consagração, de me rendir, de me arrepender, de declarar e reconhecer a minha necessidade dele e poder ser muito transparente com Deus. Embora Ele já sabe todas as coisas, faz tão bem a gente mesmo poder falá-las para Ele. E depois, então, que eu vou na oração do próximo, orando pelos meus irmãos, pelas pessoas, né, pela minha família e aquilo tudo. Então, isso realmente muitas vezes me ajuda a alinhar a minha oração. E enquanto eu vou avançando naquilo, o meu espírito vai aquecendo. Então, muitas vezes, no início do dia, para só aquecer um pouco o espírito, eu começo orando em línguas também. E às vezes eu me apoio com alguma música que talvez isso pode ser uma dica para você, pegar alguma música que realmente mexe contigo, aquela que realmente você começa a ouvir e você já fica arrepiado. Aquilo também ajuda para realmente fluir. Mas uma coisa que eu sempre aconselho: não dependa das coisas dos outros instrumentos, das outras pessoas, das músicas, só não dependa daquilo para você ter realmente uma profundidade no seu relacionamento com Deus. É isso aí. Finalizando aqui com o pastor Matias Contreiras, a gente estava falando sobre intimidade com Deus e como, até na prática, né, pastor, você poder se disciplinar, embora não sejam regras, mas ajuda, né, a desenvolver essa parte da comunhão para a intimidade. E eu queria saber de você
na prática, quais são os resultados realmente ministeriais e Deus começa assim a fluir através de nós como canais dele, quando nós praticamos e desenvolvemos intimidade com Deus e no ministério, quais são de fato os resultados que acontecem dessa comunhão com o nosso papai? É interessante porque realmente não temos como ficar perto de Deus e ficar sendo as mesmas pessoas. E isso é lindo porque às vezes nós buscando aquelas coisas que nós estamos sonhando, nós vamos ficando muitas vezes longe de Deus, né, por causa de buscar aquilo, mas buscando o reino de Deus, naturalmente aquelas vão ser acrescentadas sobre a minha vida. E eu creio que uma das primeiras é a transformação pessoal, né? Nós somos transformados cada vez mais à imagem de Jesus. Não tem como nós conseguirmos alcançar aquele alvo sem viver uma vida de intimidade com Deus, onde Ele tem essa liberdade, o tempo e a dedicação para meter as suas mãos como olheiro nas nossas vidas, no nosso coração, no nosso barro, para formar nossas vidas à imagem de Jesus. Por que Ele quer formar as nossas vidas à imagem de Jesus? Porque isso primeiramente traz glória a Deus. Traz glória, a vida de Jesus em nós traz glória a Deus, em santidade, em caráter, como a gente é no trabalho, como a gente é em casa, naquele lugar segredo quando ninguém nos vê, né? Mas também porque a vida de Jesus é tão impactante para esse mundo, é tão transformadora, né? E aí então aquela vida do Espírito vai produzindo frutos, os frutos do Espírito, tanto em transformação pessoal como também em dons, em graças para impactar essa sociedade. Eu creio que quem vive essa vida de intimidade vai sendo incendiado pelo poder do Espírito Santo, capacitado pelo poder do Espírito Santo para fazer coisas que naturalmente a gente não conseguiria, né, pregar ousadamente. Muitas pessoas me dizem, eu não consigo pregar, mas como eu falava, eu era um homem muito tímido, eu não conseguia me expressar publicamente, mas o Espírito Santo foi colocando um espírito de ousadia e isso foi me levando para falar mais ousadamente, para pregar do Evangelho, para poder botar as mãos nos doentes, se orar por cura, sabendo que não tem nada a ver comigo, senão com aquele que mora dentro de mim, porque Ele tem vontade de não deixar as pessoas do mesmo jeito que eles estão. Um dia eu senti que aquele marco da história que Jesus fez entre antes de Jesus e depois de Jesus, antes de Cristo, depois de Cristo, não é somente para que seja vivido em Cristo, senão também em nós, através de nós, quando conhecemos as pessoas, por meio do Espírito Santo, por meio do agir do Espírito Santo através de nós, nós marcamos as pessoas por meio de um toque do Espírito. Eu vivia uma vida, mas depois de conhecer o pastor Luciano, eu teve um choque ministerial, um choque espiritual. A minha vida mudou. Fui curado, restaurado. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. E quando a gente vive aquela realidade de intimidade, então nós começamos a ser levados naturalmente. Não é uma coisa nem forçada, nem eu vou me conscientizar, então que agora eu quero fazer. Não, naturalmente o Espírito Santo vai me levando. E eu vou ficando cada vez mais cheio e vou assumindo aquela autoridade que o Espírito Santo já tem colocado dentro de mim para então ir e conquistar essa terra que Deus nos deixou por herança. Jesus falou, né? Deus falou para Jesus, pede-me, te darei por herança as nações. Eu creio que Jesus pediu, né? E então agora passou a responsabilidade para nós conquistá-la, para nós ganharmos as vidas. E Ele deixou um monte de ferramentas através do seu Espírito, dons de cura, dons de milagres, um mover sobrenatural, ousadia para pregar, né? Ressurreição de mortos e tantas coisas mais incríveis, além daquelas que Jesus fez, que nós estamos hoje chamados para viver de maneira natural, vivermos o sobrenatural. Uau! Demais, né, pessoal? Infelizmente o programa tem que acabar, teria assunto para tanta coisa ainda e tá tão gostosa a conversa, mas nós vamos finalizar, né? Fica para uma outra oportunidade, que eles estarão conosco aqui. Ano que vem já está anunciado, vai ter Different Global 2021, mas quem sabe o pastor volta antes, né, para uma outra oportunidade aqui, outro evento. E eu quero ainda que ele faça umas considerações finais antes de a gente finalizar o Amazônia News Weekend desse dia. Amém. Eu posso te deixar talvez
esse sentir no teu coração. Não existe maior segredo, nem existe maior tesouro que nós pudéssemos receber, que é o Espírito Santo morando dentro de nós. E você que já entregou a sua vida para Jesus, você tem o maior presente que ninguém poderia ter recebido. Não deixa ele lá com um pacotinho fechado, cerrado. Realmente aproveita essa liberdade que você tem para poder se relacionar com o Espírito Santo. Eu te garanto, a tua vida nunca mais será a mesma. E se você nunca entregou a sua vida para Jesus, então não demora, não deixa o tempo passar. Você foi criado, assim como o peixe foi criado para nadar nas águas, você foi criado para viver na presença de Deus, e não existe outro lugar melhor para você viver essa vida que é com Jesus. Que Deus te abençoe. Pastor Matias, obrigado demais, que bênção, você realmente é uma referência. Te louvo a Deus por ter trazido você do Chile para o Brasil, para estar com a gente aqui. Você que é referência para mim, cara. E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aí foi muito abençoado com esse programa. E pessoal, até o nosso próximo encontro no Amazônia News Weekend, na TV Amazônia e também no canal do YouTube da TV Amazônia. Até o nosso próximo encontro.